Olá, caçadores do sobrenatural! Sejam bem-vindos ao início de uma jornada épica que vai testar simplesmente os limites do seu medo. Hoje nós vamos entrar em um dos territórios mais misteriosos, antigos e perigosos do planeta: os assombrados Montes Apalaches. Se alguém conhece os Montes Apalaches, comenta aqui. Geologicamente, essa cordilheira é mais antiga do que os próprios oceanos e os dinossauros também. Aquelas montanhas viram civilizações nascerem e caírem, e suas florestas guardam segredos que a ciência moderna finge que não existem. Olha! Há uma quantidade inexplicável de desaparecimentos nessa região. Pessoas que entram na mata e simplesmente apavoram. Há uma quantidade inexplicável de desaparecimentos naquela região. Pessoas que entram na mata e simplesmente evaporam, sem deixar nenhuma pegada, nenhuma peça de roupa ou algum rastro de sangue. Realmente um mistério. Os moradores locais que vivem isolados nas cabanas da montanha há gerações aprenderam que para gostar de viver ali e sobreviver, você não precisa de armas, você precisa de regrinhas sobrenaturais. E hoje eu vou te entregar simplesmente, o Michael Scott Kennedy, contador de relatos sobrenaturais. Vou te entregar as regras básicas para vocês sobreviverem nos Montes Apalaches. Se você for caminhar nos Montes Apalaches, guarde, galera, cada palavra que eu vou te dizer aqui nesse vídeo. A sua vida vai depender exclusivamente disso. Parte 1. As 3 primeiras regras. O começo do terror. Regra número 1, galera. Se você achar que viu alguma coisa na copa das árvores, você não pode olhar de volta. Nas profundezas dos Apalaches habita algo que os nativos chamavam de aquele que se esconde, ou aqueles que se escondem. Eles se movem com uma velocidade impossível pelos galhos mais altos das copas. Se você olhar diretamente para eles, eles entendem isso como um convite. Mantenha simplesmente os olhos de vocês no chão. Acelere o passo e finja que não viu nada, pois senão você pode estar caindo numa cilada sobrenatural. Regrinha número 2. Se começar a cheirar carne podre ou a cobre do nada, mude de direção imediatamente. A floresta tem o seu cheiro natural de terra molhada e pinheiros. Quando o ar fica pesado com cheiro de decomposição ou sangue, significa que você acabou de entrar no território de caça de uma criatura que a biologia e nem a ciência não catalogaram. Você está sendo vigiado. E ela está esperando você vacilar. O grande mal nesta floresta. E agora a regra de número 3. Essa é a mais perigosa, lembrando vocês. Se você ouvir alguém assobiando ou chamando pelo seu nome na escuridão da mata, você não pode responder de jeito nenhum, em hipótese alguma. E você não pode ir atrás também dessa voz, de jeito nenhum. O mal que habita aquelas montanhas é inteligente e é astuto, assim como o diabo, Ele consegue, o mal, ler os seus pensamentos naqueles momentos, que você estiver passeando pelos
Montes Apalaches. Vasculhar as suas memórias é uma das habilidades também desses seres sobrenaturais. E eles conseguem até imitar com perfeição absoluta a voz de quem você conhece, de algum familiar, de algum colega, de um parente, um amigo. Olha que coisa macabra, hein? Eles usam a voz de quem você ama simplesmente como uma isca para te atrair, né? Ou do seu melhor amigo, né? Eles usam a voz de quem você ama simplesmente como uma isca para te atrair para o meio do breu. No momento em que você responde ou dá um passo na direção da voz, você pertence à floresta automaticamente. Aí lascou, né? Aquele ditado, né? Caiu na rede, é peixe. Parte número 2. A quarta regra e o fenômeno da névoa. Regrinha número 4 dos Apalaches. Opa, vem comigo. Nunca entre na névoa se ela descer rápido demais. Nos Apalaches, o tempo muda em questão de minutos. Mas existe uma névoa bem específica que você tem que ficar de olho. Ela é branca, espessa, pesada e desce do topo do vale como se estivesse viva essa névoa, como se ela tivesse vida, né? Biológica. Quando essa névoa simplesmente te abraça, a sua bússola para de funcionar na hora. O sinal do seu celular desaparece e o tempo parece congelar. Quem sobreviveu a essa névoa relata que o cenário muda do nada. Árvores que estavam à sua direita desaparecem dos seus olhos. E caminhos conhecidos somem do nada também. E você entra em uma espécie de limbo. Olha! Se a névoa te pegar, não tente caminhar. Calma. Calmou, bebê. Monte um acampamento, né? Aonde você está, né? Vai pegando os pauzinhos lá, constrói uma barraca pra você, entendeu? Pra você se proteger, né? E também acenda uma fogueira, galera. Então feche os olhos e comece a rezar ou fazer uma oração. Igual diz o ganado lá do Resident Evil 4, né? Daquele jogo lá que eu salvei a filha do presidente, né? A Ashley, né? O ganado fala assim, ó. Empieza a rezar! Empieza a rezar! Simplesmente começa a rezar, galera. Não saia do lugar que você está acampado até o sol nascer. Mais uma regrinha básica aí, derivada. Parte 3. O pior erro, a curiosidade. A maioria dos turistas que somem nos Montes Apalaches cometem o mesmo erro, a curiosidade. Aqui é ditado, né? A curiosidade matou o gato. Essas pessoas ouvem um som estranho. Elas veem uma luz misteriosa flutuando entre as árvores. Tarde da noite ou de noite. Ou encontram uma escada de madeira perfeitamente construída no meio do nada lá na floresta. Sem nenhuma casa por perto. Detalhe, hein, galera? Os antigos dizem: nunca suba em escadas encontradas no meio da floresta. Elas são portais interdimensionais ou armadilhas espirituais colocadas ali para capturar os curiosos e para esses seres sobrenaturais fazerem o lanchinho gostoso das pessoas que passam lá. Quem subiu nessas escadas, galera, ou foi atrás das luzes, né, nas árvores, nunca mais voltou para contar a história. É aquela armadilha, igual de rato, né, as ratoeiras, né, o ratinho vai lá, né, e pega, né, o queijo, né, e o negócio, pá! Já era, né, aí é F, né, GG, né, papai, GG, papai, é F, velho. Nos Montes Apalaches, a curiosidade não mata. E muito mais que isso, ela condena a sua alma.
Olha o gutural do Leon Scott Kennedy, hein? Bom demais. E agora, explicações bíblicas e conclusão. Agora chegou a parte coraçãozinho do Leon Scott Kennedy, ó. De Jesus, ó, pra vocês. Meus amigos do canal, fãs de Resident Evil e do sobrenatural. Essas regras parecem histórias de pescador, né? Ou simplesmente lendas de internet, né? Creepypastas. Mas quando olhamos para a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, lindo e cheiroso, aleluia, nós entendemos a real natureza dessas ameaças invisíveis. O mundo espiritual é geográfico. Existem lugares que acumulam uma carga de escuridão muito maior do que outros lugares. Essa característica das criaturas dos Montes Apalaches de imitarem vozes familiares e usarem disfarces para nos atrair para a destruição é o modus operandi clássico do inimigo, né? Clássico do diabo, né? E dos demônios, né? Porque eles são isso, né? São anjos caídos e o próprio diabo, né? Manifestações e transfigurações do mal. E a Bíblia nos alerta, galera, sobre isso de forma muito clara no livro de Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios, vigiem também, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em redor, né? Ele caminha pela terra, em todas as cidades, continentes, países, em todos os lugares do mundo, rugindo como leão, bravamente, com muita fúria e ódio, buscando a quem ele possa devorar. Ou seja, ele está por todo lado do mundo espiritual e ao mesmo tempo aqui na nossa terra, né? Porque as duas dimensões são interligadas, né? Através dos portais, né? E no livro de Apocalipse fala que depois que os anjos, ou seja, 1/3 dos anjos caíram aqui na terra junto com o diabo, eles passaram a morar aqui na terra, né? Fazer morada na terra e a caminharem sobre a terra, né? Então, na verdade, ele quer fazer um lanchinho da alma das pessoas que passam ali, né? Transfigurados em formas espirituais e até físicas, né? De criaturas diabólicas, né? Satânicas, né? E isso é um grande perigo. O adversário, ele quer só a nossa alma. Ele só espera a gente dar uma brecha nas nossas vidas, uma mágoa, um rancor, um palavrão, uma palavra de ódio, ou alguma coisa ruim, ou a gente fazer alguma coisa de ruim com alguém, para ele entrar nessa brecha que a gente abre, né? E na Bíblia fala também, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao vosso inimigo, né? E galera, reparem nessa palavrinha, anda em redor. É exatamente o que as testemunhas dizem que essas entidades fazem ao redor das barracas e das trilhas. Elas rondam, cercam, estudam a presa e esperam o momento certo da falta de vigilância das pessoas. E elas só ficam ali esperando o ratinho cair na ratoeira, igual eu falei aqui agorinha, né? Para acontecer um grande ataque espiritual, né? Que vai ceifar a vida dessas pessoas, né? Que estão lá dando bobeira nos montes Apalache. Além disso, a regra de não responder aos chamados e assobios na escuridão tem total fundamento no que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 11. Vou ler aqui para vocês. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, não podemos nos comunicar se alguma voz chamar a gente, né? Tipo assim, tem aquela história, né? Aquela lenda sobrenatural, né? E eu já passei por isso, inclusive. Um dia eu tava numa rua, né? De uma antiga casa que eu morava em outro lugar. E as luzes apagaram, né? Deu um blackout lá, né? Aí eu tava lá no escuro, lá na rua com a molecada, né? Eu era adolescente nessa época. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. E simplesmente eu ouvi alguma voz chamar o meu nome, assim, tipo... Michael, Leon, Scott Kennedy. Só que não era ninguém, né? Eu nem respondi também. E eu nem sabia que não podia responder, né? E agora eu tô sabendo, né? Graças a Deus, né? E vocês também. Aleluia. Glória a Deus.
Não comunicar significa não dar atenção, né? Não dar brecha, né? Não responder e não abrir o diálogo, né? Esse realmente é o conselho central. E no momento em que o homem responde a um chamado que vem do oculto, do lado espiritual, ele está estabelecendo uma comunicação com o mundo das trevas, dando legalidade para que aquele espírito opressor atue na mente através do medo. E aí já era. Pegou o ratinho. Os montes Apalaches, galera, guardam mistérios antigos que a nossa mente moderna custa acreditar. As regras de sobrevivência daquelas florestas não são superstições, são lições de vigilância total. O mundo espiritual é muito real, galera, e as trevas estão sempre à espreita nos lugares desolados da Terra. E prestem muita atenção aqui, no Leon Scott Kennedy, contador de relatos sobrenaturais. Se você achou essas regras, né, assustadoras, macabras, assombradas, você não pode perder por esperar, né? Em breve aqui no meu canal eu vou trazer o episódio 2 dos Montes Apalaches, galera. Vão ser 3 episódios aí completinhos para vocês, exclusivamente aqui no @Resident Evil Sobrenatural. E eu vou contar o relato real e detalhado de um montanhista chamado Samuel, que cometeu o pior erro da vida dele nas montanhas de Black Mountain. Ele quebrou a regra número 3. Aí já viu, né? O lanchinho é garantido, né? O cara vira X-tudo do cão. Ele ouviu o assobio, galera, na névoa. E ele abriu a fresta da barraca. Ixi, aí lascou. E o que ele viu, cara a cara, mudou a vida dele para sempre. Então, se você não quer perder, se vocês não querem perder o desfecho dessa história macabra, já se inscrevam aqui no meu canal, me sigam nesse perfil, já deixem os seus likes e ativem o sininho do YouTube para vocês não perderem nenhuma notificação e para vocês receberem a notificação do episódio 2 dos Montes Apalaches quando sair. E claro, né, eu sou o seu anfitrião. E este foi o episódio 1 dos Mistérios dos Apalaches no meu canal. Vigiem o tempo todo, fiquem na luz, irmãos, e até o próximo vídeo. Se você sobreviver até lá, muito obrigado, tenha uma ótima e abençoada noite e um ótimo dia. Fui!